Olá, então, bom dia. Eu vou falar um pouquinho do exemplo 2, daquela atividade de fases da matéria. É um exercício que diz assim, que eu tenho um bloco de gelo com massa de 400 gramas, que está a uma temperatura de menos 30 graus. O exercício está dizendo para mim que o latente da fusão é 80 calorias por grama, que o latente da vaporização é 540 calorias por grama, que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius e que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A letra A dessa atividade está perguntando a quantidade de calor necessária para que esse gelo chegue a 100 graus. Aqui é importante nós pensar o seguinte: o gelo tem que ser esquentado até chegar em 0 graus. Quando ele chega em 0 graus, ele deixa de ser gelo e passa a ser água. No nosso cotidiano, se a gente pegar uma barrinha de gelo e colocar em cima de uma mesa ou de um pratinho, a gente vai ver que esse gelo começa a dar sinal de ficar aguado até que ele vire totalmente água. Para fins de cálculo, como que a gente pensa? A gente esquenta o gelo de menos 30 até 0 graus, transforma esse gelo em água, depois a gente pega essa água e vai esquentar até a temperatura pedida. Esta atividade está querendo que a temperatura chegue a 100 graus. A gente sabe que o gelo congela a 0 graus e que a água vira vapor a 100 graus. Então, para este exercício, nós temos que fazer um esqueminha. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho gelo a menos 30 graus Celsius. Eu vou esquentar esse gelo para que ele se torne ainda gelo a 0 graus Celsius. Esse processo de esquentar é calor sensível. Quando eu tenho esse gelo, eu tenho que transformar esse gelo em água a 0 graus. Essa transformação de cálculo de gelo para água, eu vou chamar de calor latente. Aí o exercício pede que chegue até 100 graus. Agora, como eu tenho água, eu posso esquentar essa água e eu continuo tendo água a 100 graus. Só que esse processo aqui é calor sensível, igual o primeiro. Mas a nossa água, ela evapora com 100 graus. Então, eu preciso agora transformar essa água em vapor a 100 graus. Então, aqui eu tenho de novo um calor latente. Sempre que eu falo de calor sensível, eu vou usar essa fórmula aqui. Calor sensível. Latente, eu tenho que usar essa fórmula aqui, calor latente. Então agora eu já posso calcular essa expressão. Então eu reescrevi aqui no meu quadro alguns dados, ó. Do gelo a menos 30 para o gelo a 0, calor sensível. A variação de temperatura, nesse caso, de 0 menos 30, ficaria 30 positivo. Aqui é calor latente, que é quando o gelo transformou em água. Da água para água a 100 graus, eu tenho calor sensível e a temperatura é final 100 menos o 0, portanto fica 100. E aqui de novo é calor latente, quando a água se transforma em vapor. Eu chamei isso aqui de 1, 2, 3 e 4. E a quantidade de calor necessária em todo esse processo vai ser a quantidade de calor na conta 1, mais a quantidade de calor na conta 2, mais a quantidade de calor na conta 3, mais a quantidade de calor na parte 4. Bom, a primeira conta é calor sensível, então eu vou usar a fórmula M vezes calor específico, variação de temperatura. A segunda conta é calor latente, transformação de gelo em água. Eu vou usar a fórmula M vezes L. Eu coloquei um F aqui, porque vejam, aqui é o ponto de fusão. É quando o gelo vira água.
Então, no ponto de fusão, eu tenho uma quantidade de calor, tá? Um latente de fusão. Nesse ponto aqui é calor sensível, a massa novamente é massa vezes Czígel vezes ΔT. Aqui eu vou usar a fórmula do calor latente, então M vezes L. Como aqui é vaporização, eu botei um Vzinho em vermelho aqui, porque o latente da vaporização tem um outro valor. Lembram disso, né? Agora basta substituir. O exercício dizia que a nossa massa é 400, então aqui eu falo do gelo, 400. O Czinho do gelo era 0,5 e o ΔT eu já fiz lá em cima para ficar mais fácil, 30. Mas a massa continua sendo as 400 gramas, o LF, que é o latente da fusão, era 80, mais esse exercício aqui, a massa 400, aqui eu estou falando da água, portanto o Czinho é 1, que é o Czinho da água, e a variação de temperatura aqui é 100, mais a massa continua sendo 400, e aqui eu tenho o latente de vaporização, que o exercício nos deu 540. Bom, calculando isso aqui eu tenho 200 vezes 30, mais 32, 3 zeros, mais 400 com 2 zeros, mais essa multiplicação aqui, 216,000. Aqui, se eu multiplicar, eu vou apagar aqui, já vou botar direto aqui 6.000. Somando tudo isso, eu vou achar 29.400 calorias. Aqui tem um zero a mais. Como está em calorias, é um número um tanto quanto grande, como eu tenho 3 zeros aqui, eu transformo em quilocaloria, 294 quilocalorias. Então, a letra B dessa atividade pedia para montar o gráfico, tá? Então, para nós poder montar o gráfico, eu preciso usar a conta. Então, a conta dizia lá que a quantidade de calor do primeiro item era 6.000 ou 6 quilocalorias. A prof transformou em quilocalorias aqui para ficar melhor no gráfico. A quantidade de calor 2 é 32, a quantidade de calor 3 é 40 e a quantidade de calor 4 é 216. Aí eu tenho um gráfico aqui da temperatura em graus Celsius por quantidade de calor em quilocalorias. O meu exercício começou em menos 20 aqui, ó, menos 30. Aqui estava o meu gelo, ele foi esquentado. Quando o meu gelo, quando a minha calor sensível que é esquentado, o meu gráfico cresce, tá? Se ele é resfriado, o gráfico decresce. Durante esse período aqui, ele gastou 6 quilocalorias para chegar até aqui, que é esse resultado aqui. Durante esse processo de transformação de gelo em água, aconteceu o latente da fusão. Então, o que aconteceu aqui? Neste percurso, foi gasto 32 quilocalorias. Então, eu tenho que somar 6 que eu já tinha, mais os 32, no 38 terminou esse processo. Agora, eu vou esquentar essa minha água até ela chegar em 100 graus. Para mim esquentar a minha água até 100 graus, eu gastei 40 calorias, tá? 40 quilocalorias. Então, eu cheguei a esse ponto aqui, que é o 78 d'água. Daqui em diante, vai acontecer a transformação dessa água em vapor. Então, de novo, o gráfico é um gráfico reto, é uma constante. E durante esse percurso aqui foram gastos 216 quilocalorias. Somado ao que eu já tenho aqui, então o processo termina quando gastou-se 294 quilocalorias.